Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, 4 de agosto, nós iremos estudar o tópico da lição, que é a consagração dos primogênitos. Senhor meu Deus, eterno Pai, obrigada por este dia, obrigada pela noite, por mais um dia de vida que nos concede. Em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo continue com cada um de nós, e neste momento em especial, que me dê aqui a direção, nos dê também a compreensão deste tópico, que seja feito conforme a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. A consagração dos primogênitos tem uma pergunta, como sempre eu vou ler a pergunta, mas eu não vou responder, porque tem um texto base que é o Êxodo capítulo 13, versículos de 1 a 16, que é para encontrarmos a resposta dessa pergunta que diz: os primogênitos israelitas foram poupados pela graça de Deus durante a praga final. Por que o Senhor deu essa ordem e o que ela significa para nós hoje? Então, antes de sair de Israel, Deus determinou ali que eles preparassem o cordeiro, lembra? E eles fizeram assim como Deus ordenou através de Moisés. Só que quando eles passaram ali pelo deserto e atravessaram o Mar Vermelho, Deus deu uma outra orientação. E tudo que Deus fez durante esse período, sempre dando orientação, como Ele tem dado hoje para a gente, tem todo ali um propósito. Nada é por acaso e feito de qualquer forma. Então agora nós iremos entender qual é o propósito da consagração do primogênito. Nós pegarmos ali Êxodo capítulo 4, versículos 22 e 23, encontraremos a seguinte afirmação: Israel é meu filho, meu primogênito, e eu digo a você, deixe o meu filho ir para que me adore. Mas se não quiser deixá-lo ir, eis que eu matarei seu filho primogênito. Deus não fez nada sem antes anunciar para Faraó. Deus falava com Moisés e Moisés ia levar informação. Só que Faraó endureceu o coração. Gente, essa expressão endurecer o coração não é o coração humano. Eu já expliquei sobre isso no estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus. Mas eu quero ressaltar aqui novamente. O coração é uma comparação, é a nossa mente. Porque o coração, cientificamente falando, Deus criou esse órgão ele é responsável por bombear o sangue para o nosso corpo. Então é a nossa mente, quando o Espírito Santo orienta a gente naquele caminho que devemos seguir, aquela decisão que devemos tomar, e a gente não toma, não segue o caminho, é justamente a gente fazendo o que nós queremos. Então a gente vai endurecendo ali, Deus vai falando, e a gente sempre seguindo o eu. E aí, quando Moisés leva a mensagem para Faraó, vocês encontrarão também essa conversa, Êxodo capítulo 5, versículo 2, que diz assim: Moisés transmitiu a mensagem, mas a resposta do orgulhoso rei foi: quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e nem deixarei ir. Deus agiu em favor de seu povo por meio de sinais e maravilhas, enviando terríveis juízos sobre Faraó. Dessa forma, a lei sobre a apresentação do primogênito se tornava particularmente significativa, ao mesmo tempo que era uma comemoração da maravilhosa libertação dos filhos de Israel, prefigurava um livramento maior que seria realizado pelo unigênito Filho de Deus, como o sangue aspergido no batente da porta havia salvado o primogênito de Israel. Lembra que quando eles prepararam o cordeiro, eles foram orientados a pegar o isopo, que é uma planta, e aí eles passavam ali, aspergiram o sangue nos umbrais das portas, porque quando o anjo da morte
passasse naquela noite, os primogênitos de Israel não iriam morrer e não morreram, todos permaneceram vivos. Ali a 10ª praga só atingiu o filho de Faraó, ou seja, Faraó e a sua nação. Inclusive, eu até mencionei que era uma referência, que os 10 mandamentos, as 10 pragas é uma referência a cada deus. Isso é fato. É só procurar na internet, em fontes confiáveis, sobre o que significa cada praga ali. E vem dizendo o que significa cada praga. Podem colocar lá, comentários IASD sobre as 10 pragas. O que significa as 10 pragas? IASD é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque nós temos muitos vídeos, podem procurar em outros canais, em outros vídeos, para ter melhor entendimento, até mesmo pastores vêm falando sobre isso, e vocês vão ter uma melhor compreensão. Então, essa consagração do primogênito, também, o propósito de Deus era sempre lembrar para Israel que viria um Messias. A dedicação dos primogênitos tem a sua origem em tempos mais antigos. Deus havia prometido dar o primogênito do céu para salvar o pecador. Esse dom deveria ser reconhecido em cada lar por meio da consagração do filho. Ele seria dedicado ao sacerdócio como um representante de Cristo entre os seres humanos. O sacerdote era responsável ali na cerimônia do santuário. Vocês irão aprender lá na frente sobre o sacerdócio, porque Moisés criou ali, fez o tabernáculo como Deus mandou, porque Deus disse a eles que queria habitar no meio deles, e foi através do tabernáculo, o mesmo que existe no céu, existiu com Moisés. Ele foi a primeira pessoa a criar ali na terra, fazer como Deus mandou o tabernáculo. Vocês vão ter a oportunidade, acredito eu, que na lição vem falando sobre isso, porque nós estamos estudando o livro de Êxodo. Eu não li ainda toda a lição, porque eu faço de acordo com as datas e o mês. Nós estamos no mês de agosto. Já fizemos aí o primeiro mês, que foi julho. Estamos em agosto e futuramente iremos entrar na lição do mês de setembro. Então, eu faço de acordo com as datas. Mas algumas coisas eu já tenho um entendimento dado por Espírito Santo. Eu não sabia, quando eu entrei na Igreja Adventista, eu não sabia de nada, gente. Eu vim aprendendo com o Espírito Santo, me colocando à disposição para aprender sobre Deus e não ficar só com informações vindas de pastor, de outras pessoas, porque o ideal é a gente ter o nosso relacionamento. Então, em Êxodo, capítulo 13, versículo 2, diz assim: consagra-me todo primogênito. Essa legislação era válida tanto para seres humanos quanto para os animais. Quando nós pegamos Salmos, capítulo 24, versículo 1, diz assim, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. Lembra que em Gênesis capítulo 1, ali Deus criou cada coisa, cada dia ele fez algo, então aqui é confirmando. O Novo Testamento, os Salmos é do Antigo Testamento, confirmando lá o que Deus fez. Também no Antigo Testamento, no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 7, também vem uma afirmação sobre Deus como Criador, que diz o seguinte, Apocalipse 14, versículo 7, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, assim, tudo relacionado aos primogênitos vem falando que tudo pertence a Deus. Foi ele que criou todas as coisas. Lendo, então, Êxodo 13, versículos de 1 até o 16, vocês encontrarão a resposta que eu já mencionei lá da pergunta. Eu quero fazer aqui duas correções do vídeo anterior. Desculpa.
que eu falei sobre os 430 anos, mas eu não disse onde é essa referência. Está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 40, que diz assim: Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E a outra leitura que eu fui falando no vídeo, foi justamente usando o livro de Êxodo, capítulo 12 e Êxodo 13. Eu falei aí os versículos, mas eu não disse aonde. Então, por que eu tô falando? Aliás, eu falei sobre Deus guia o povo pelo seu caminho. E mencionei ali capítulo 13, versículo 21 e 22. Então, assim, sempre eu uso referências da Bíblia. Alguns comentários na lição, quero deixar também aqui essa ressalva. A minha lição é a do professor, ó, é a do professor. Então, sempre vem complementos a mais. Nós temos 4 segmentos de lições na igreja, como eu falei no vídeo, antes de iniciar esse estudo do livro de Êxodo. Nós temos a lição do professor, a lição do aluno, a lição das crianças e dos jovens. Então, cada assunto é o mesmo assunto, agora trabalhado com uma linguagem que a classe entenda. Então, o professor, antes de ir para a classe no sábado, que é feito lá na escola sabatina, esse é o ministério da igreja, dia de sábado, não funciona só o dia de sábado. Estudar a Bíblia é diariamente. Estudar a escola sabatina também é diariamente. Porque a gente, através da escola sabatina, esse é o objetivo. É a gente entender tudo que está na Bíblia, nos aproximar de Deus e também preparar-nos para a volta de Jesus Cristo. Então, a lição do professor, ela sempre vem com mais complemento para que possamos nos consagrar mais, aprender e na classe nós professores, compartilhar esse conhecimento para os alunos, porque o conhecimento, eu mesmo particularmente, tudo que eu aprendo eu ensino logo, porque vocês, todos nós somos aqui aprendizes, nós estamos aprendendo para ensinar as outras pessoas. Lembra que Jesus diz, ele tem uma afirmação lá que diz assim, ó, ide pregar o evangelho por todo o mundo. Então ele não disse que é para eu aprender e ficar sentada, eu tenho que ir e pregar. Então, assim como eu aprendi, de graça eu recebi, de graça eu também ensino, de graça eu dou. Ele dá de graça, ele deu de graça para os discípulos. Então, por isso que às vezes vocês vão ver alguns comentários que tem gente aí no vídeo que é adventista, que eu sei, porque eu compartilho para todas as pessoas, não é só para as pessoas que não conhecem a Jesus. Eu compartilho com meus irmãos adventistas, com os meus irmãos e amigos. Então, alguns adventistas têm acompanhado esses vídeos e têm a lição. E vocês que ainda não fizeram o seu compromisso, sua aliança com Deus, nunca é tarde para ir a uma igreja, fazer um estudo bíblico e aprender de Deus. Pode pegar vídeos na internet, são vários canais que ensinam sobre a palavra de Deus. Fiquem à vontade, à vontade. Um ótimo, excelente dia para vocês, uma excelente semana na direção do nosso Consolador Espírito Santo e que Deus ilumine cada vez mais o entendimento de vocês, a compreensão. Obrigada pela atenção. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei de volta com o nosso tema do dia 5 de agosto, que é justamente trabalhando o tema Atravessando o Mar Vermelho. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por tudo, Senhor. Obrigada por este momento. Obrigado porque até aqui tem nos ajudado, tem dado a compreensão. Obrigado pela vida de cada pessoa e que hoje, cada um de nós, possamos continuar andando com o Senhor, ouvindo a sua voz, seguindo as suas orientações. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.